Bom dia a todos, obrigado pela presença aí, pela Inova. Eu vou falar um pouquinho de mais 4 aulas aí que tivemos em Babson. A primeira delas é Solve the Right Problem. Essa aula é muito bacana porque ela não aborda um aspecto muito técnico, como o Business Model ou o teste de mercado. Ela é uma aula mais conceitual e experimental. Então, para essa aula é super importante comentar o case, né, que é a pré-leitura, como o Giovanni deu uma breve explicada. Ela é muito importante. Para essa aula, a gente tivemos a pré-leitura de um case, onde a gente é apresentado uma situação da Samsung em relação à produção de memórias RAM. E a gente tem um texto de mais ou menos 15 páginas, contando sobre a imersão no mercado chinês e falando sobre os baixos custos de empresas que decidiram produzir na China devido a benefícios do governo. E em troca desses benefícios, a sua produção tem que ser transparente. Então você tem que compartilhar sua tecnologia com as outras empresas chinesas para poder ter benefícios na sua produção. E a outra metade do material eram números, informações sobre vendas, sobre custo, sobre crescimento de mercado. E no final do material a gente tinha uma questão aí a responder, e essa questão seria o início da aula. E a questão é qual o principal problema estratégico que o CIO da Samsung teria que resolver sobre a produção de memória RAM. Será que ele devia produzir na China e perder a vantagem tecnológica em troca dos benefícios, ou manter a produção na Coreia do Sul, mas correr o risco de alguma outra empresa americana, como a IBM ou a HP, abrir uma fábrica na China e começar a dominar o mercado pela vantagem de preço? E aí o questionamento era qual é o problema, qual é o real problema da Samsung nessa situação. Então ele iniciou a aula pedindo para que cada um comentasse brevemente o que achava que era o problema. Após isso ele nos dividiu em grupos e pediu para que cada grupo escrevesse na lousa qual era o principal problema e qual seria uma possível solução. Então deu 20 minutinhos mais ou menos para cada grupo registrasse qual era a sua visão sobre o problema e uma possível solução. Então ele deixou aquilo na lousa e fez a proposta de iniciar a aula, a fim de mostrar que praticamente todos os grupos ali não tinham conseguido enxergar qual o real problema da Samsung. E aí ele inicia a aula falando sobre um pouco das armadilhas do próprio ser humano tem em relação a tendências. Isso é uma característica psicológica do ser humano. A gente já tem um pouco de ansiedade em resolver problemas, e antes de mesmo tentar entender o problema como um todo, a gente já quer resolver. A gente nem entendeu qual é o principal problema, que realmente é o nosso problema, e a gente já começa a pensar em soluções, quais são as possíveis soluções para se resolver aquele problema, sem ter compreendido completamente o problema. Isso acaba resultando em que muitas vezes a gente soluciona um problema errado. Era um problema que existia, mas não era o principal problema, o problema que poderia acarretar num prejuízo grande da empresa. O segundo ponto é que, além disso, nós estamos uma condição meio que implícita. A gente tem a tendência de assumir como verdade aquela informação que é mais fácil de ser obtida. Então, a gente, ao ler num case como esse, a gente tem um texto de 15 páginas e as outras 15 páginas são gráficos complexos, são muitas informações, são tabelas com diversos números de mercados. A gente assume como verdade o que está escrito no texto, por ser mais fácil de compreender. Então, no texto, era uma matéria jornalística, conta a história das empresas chinesas e como elas vêm crescendo, e de certa forma acaba sendo um pouco sensacionalista, porque ao olhar os gráficos, você percebe que se você juntar as 5 ou 6 maiores companhias chinesas da produção de memórias RAM, elas não representam nem 10% das vendas da Samsung. Porém, ao ler somente o texto, se você não observar os gráficos, você tem a impressão de que a Samsung está correndo um grande risco de mercado em não ir para a China ou não tomar alguma providência. E isso acaba realmente atrapalhando muito na hora de resolver um problema. A gente não temos a capacidade ou a paciência de analisar melhor os dados e assumimos como verdade o que é mais fácil de entender, não analisando toda a informação que temos disponíveis. E a terceira armadilha é que na hora de confirmar uma tendência, o que a gente está acostumado a fazer? Você acha que o problema é o problema X, então você começa a procurar artigos e opiniões que sejam complacentes com a sua, ou seja, que te deem a razão. E isso é totalmente errado na hora de se detectar um problema. O que você precisa fazer é procurar opiniões contra as suas, contra-argumentos. Procurar alguém de confiança, que você saiba que não tem a intenção de te prejudicar,
e pedir para que aquela pessoa ou um grupo de pessoas argumente contra a sua ideia. E fazer isso com o intuito de realmente descobrir se você está no problema certo. Porque se você define um problema e só procura artigos que te dão razão, você acaba não vendo uma série de outros fatores que poderiam te mostrar que você está no caminho errado, o problema está na direção errada. E colocando um pouco no conceito do case, a maioria dos grupos definiu que o maior problema era ir para a China ou não, né? E o maior problema aí seria os competidores chineses ou alguma outra empresa grande de algum outro país migrar sua produção para a China, uma empresa americana, enfim, europeia, começar a produzir na China e conseguir passar à frente da Samsung, que é a maior vendedora de memória sans. E então o professor decidiu fazer uma análise com a gente. Mais da metade da aula aí foi dedicada a analisar os gráficos e números. São informações mais difíceis de serem analisadas e compreendidas. E após a análise desses dados e números, a gente percebeu que a maioria dos grupos estavam equivocados, porque ao observar os números, empresas como a Toshiba, que é uma empresa japonesa, não tem relação nenhuma com a China, não produz na China, eram muito mais preocupantes para a Samsung do que as chinesas. Então, fica meio que essa dica, né, na experiência, que é preciso olhar além do óbvio, né? Só notícias ou informações de imprensa não são eficientes para que você tenha conhecimento de um problema real na empresa. É preciso observar os números, o gráfico, a situação do mercado atual, a fim de entender qual realmente é o problema, né? E aí a gente tem algumas dicas de como seguir para detectar o certo problema, né? Que é verificar se você está analisando todos os dados com o mesmo rigor, né? Não está se deixando levar mais para o que é mais fácil de ser compreendido. Não aceitar a confirmação de evidências sem questionar, como por exemplo essa matéria onde falava que as empresas chinesas tinham a grande chance de dominar o mercado, e não é uma verdade, né? Se você juntasse 5 ou 6 maiores empresas chinesas, não chegavam a 10% do volume da Samsung em números. Porém, no texto, ao ler a notícia, você realmente tinha a impressão de que a Samsung estava à beira do abismo. E quando você se depara com os números, você vê que essa não é a real situação. Então, não confiar em notícias sem ir atrás, sem saber se realmente isso é verdade, né? E procurar evidências aí contra a sua opinião. Se você acha que o problema é problema X, procure pessoas que vão argumentar contra e não somente a favor. Senão acaba se entrando naquele consenso de todo mundo fala que é isso para ficar vamos resolver mais rápido, todo mundo acha que o problema é esse, e ninguém analisa o outro lado, quais são os outros tipos de problema que poderiam estar surgindo, né? Então, como lição dessa aula, fica essa questão de realmente analisar tudo, e não só o que é mais fácil, e verificar bastante as fontes, a fim de identificar o problema certo, né? No caso da aula, a maioria dos grupos aí falam que o problema seria mudar, né, seriam as empresas chinesas, e a solução era mudar para a China ou tentar investir mais ainda em pesquisa e desenvolvimento para ter uma tecnologia à frente, e apesar de um custo mais alto, porque era impossível bater o custo das chinesas, ter uma tecnologia mais avançada que valeria o preço. E como lição final, o professor disse que esse não é o principal problema. A questão principal é importante manter os olhos nas empresas chinesas, mas a Toshiba, que é uma empresa japonesa, ela é a principal concorrente porque também investe muito em pesquisa e desenvolvimento e está nas memórias mais tecnológicas, né, nos chips mais recentes, está numa briga dura com a Samsung. Então é importante investir na pesquisa e desenvolvimento para brigar com a Toshiba, que não tem relação nenhuma com a China. Então acho que essa é a lição mais importante dessa aula.